Olá, podcast da Aliança começando. Boa noite. Você que é novo por aqui, eu te convido você a ficar até o final. Não saia dessa live. Hoje nós estamos com um tema muito legal. Tá? Eu já te convido você nesse momento pegar o link dessa live e compartilhar com seus amigos, compartilhar nos grupos da família. Que hoje nós vamos tratar sobre um tema que vai falar bastante com você, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, muito maravilhosa, ela que é psicóloga, ela que é uma mulher que tem sido uma influência no meio da sociedade, né? Mas antes de tudo, eu te convido nesse momento para nós começarmos o nosso podcast orando. Eu te convido você nesse momento a nós, você onde você estiver, você dobrar fechar os teus olhos nesse momento que nós vamos estar orando nessa noite. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais este momento, por mais este dia, por mais, Senhor, esse episódio do podcast, que o Senhor venha nos abençoar, que nessa noite tudo que nós viemos tratar, Senhor, venha ser direcionado por Ti. Fala conosco nesse momento. Fala com as pessoas que estão nos ouvindo. É isso que nós te pedimos. Amém. Então, nessa noite está conosco a nossa convidada, ela que é psicóloga, Luana Cabral. Seja bem-vindo nessa noite. Obrigada, é uma honra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui e falar para mais pessoas. Eu creio que hoje vai ser uma noite importante, uma noite especial. A gente está num mês voltado para a mulher. É um mês em que as mulheres são homenageadas, que as mulheres são mais lembradas, então é importante a gente estar aqui para falar um pouco sobre isso, um pouco com você, conversar. Eu creio que vai ser muito, muito bom. É verdade. E hoje o nosso tema é terapia e instabilidade emocional. Para nós darmos início à nossa conversa hoje, né, com a psicóloga, ela que é líder e pastora agora também, né? Líder. Estamos aí nessa missão de liderar. Glória a Deus. Luana, eu quero fazer uma pergunta para você, para te dar início, né, hoje na nossa conversa. Sim. O que é instabilidade emocional? A gente tem ali, eu sempre falo para os pacientes, que a gente precisa em tudo na vida ter equilíbrio, não é? Então o equilíbrio ele é a base de tudo. A gente não pode tender nem muito, já ouviu? Nem 8 e nem 80. Nem ser muito bravo e nem ser muito feliz. Nem tomar aquela atitude sem pensar, ou então pensar até demais que a gente não toma a atitude necessária. Então, a gente precisa caminhar numa linha de equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? É quando a pessoa ela é centrada, ela pensa antes de falar, pensa antes de tomar algumas atitudes, e o desequilíbrio ele vem por oposto. Aquela pessoa que bateu, levou, aquela pessoa que acumula muitas coisas para si e acaba o quê? Se desequilibrando tanto emocionalmente como comportamentalmente, porque tudo que fica dentro uma hora também sai, e aí acaba que influenciando nas áreas daquela pessoa. Então o desequilíbrio já fala, é quando as coisas não estão conseguindo estar no controle, é quando a pessoa ela começa a perder o controle dos seus sentimentos, das suas emoções, e acaba aqui causando todo um prejuízo mental, físico, né? E até comportamental no seu dia a dia, nas suas relações. É verdade, assim, mas a psicologia hoje, quando a gente já fala a psicologia, o psicólogo, né, tem um paradigma, muitas pessoas têm um paradigma assim, é sobre louco, né? Tu precisa ir para psicólogo, tu Ou é até louco. que ponto será, né? Até que ponto eu consigo resolver sozinha, até que ponto eu posso procurar ajuda. E realmente, apesar de a gente estar em 2024, a questão de ir ao psicólogo piorou em ir ao psiquiatra. Né? Não, isso é coisa de doido. Não, isso não é pra mim. Não, eu acho que eu consigo resolver sozinho. Não, é frescura. Eu vejo todo mundo ou qualquer coisa. Eu vou no psicólogo. Então, assim, a gente não vê que hoje em dia, graças a Deus e Oriximiná, a gente consegue oferecer esse serviço pelo SUS. Temos psicólogos na rede da saúde, na educação, na assistência social.
E por incrível que pareça, nós ficamos com as nossas agendas encharcadas, porque a demanda é muito grande, não é? E como saber que eu preciso de uma ajuda, eu preciso ir no psicólogo? Como identificar isso? Exatamente quando você perceber que você não está conseguindo resolver aquele problema e aquela situação sozinho. Tá pesado demais para mim. Eu acho que eu acumulei muita coisa durante a minha vida, ou eu tô sofrendo um estresse muito grande no meu trabalho, uma pressão no meu trabalho, ou uma pressão familiar, ou uma perda na família, ou um trauma que eu sofri, um possível abuso, ou então eu tô me sentindo tão cansada. A gente tem visto as pessoas no dia de hoje muito aceleradas, não é? Sim, Então, assim, verdade. é muito, muito, muito querendo agora, querendo que seja já, querendo que seja ao meu modo, ao meu jeito. Então, às vezes, as pessoas, elas almoçam 3 da tarde, por quê? Porque estavam na correria do dia a dia, então não conseguem estabelecer uma boa rotina com uma boa qualidade de vida. Né? E um dos pilares da nossa saúde mental é você ter uma boa qualidade de vida. Claro que a gente não vai conseguir nada 100%. Mas a gente precisa ter um mínimo, não é? O qual é o mínimo quando a gente coloca ali pilares da saúde mental? É a gente ter ali uma boa alimentação, na medida do possível, de acordo com a nossa realidade, porque cada pessoa tem uma realidade. Então, tem dias que vai dar de eu comer aquela salada bem recheada, mas tem dias que não. Vai ter o simples ali na minha geladeira, mas eu posso fazer alguma coisa e posso comer, não é? Então, tentar ter uma alimentação balanceada, né? Falando aqui para os crentes, não é porque a gente não bebe que a gente vai ter que comer tudo que vê pela frente, porque isso também tem uma influência assim direta no nosso humor. Falando aqui para as mulheres, Sobre né? a Que obesidade, né, as também. mulheres, em especial, a gente tem os nossos hormônios. Então, a gente começa ali desde o período da nossa puberdade, né? Aquele primeiro choque, ficamos menstruados, né? Então, vem ali, há uma mudança de hormônio muito grande. E depois a gente vai desenvolvendo, vamos crescendo. O que que acontece? A gente se casa, tem filho. No período de gestação, os nossos hormônios, eles também triplicam, eles ficam mais sensíveis, a gente fica... Acontece ali uma mudança. Então, na gente, tudo mexe nos nossos hormônios. E os hormônios tendem a ficar como? Fragilizados, que mexem lá no nosso emocional. Aí vem a tristeza, vem estresse, instabilidade, não é? E aí vem aquele grito, aquela impaciência, não consigo falar com você, a não ser gritando, né? Então, isso tudo vem dessa carga. E aí a questão ambiental também, a questão familiar. Então, se você sente que você se enquadra nisso, meu Deus, ultimamente eu tenho aguentado muita coisa, o peso está muito grande, ou então eu tenho chorado com frequência. Por quê? Porque a tristeza e a ansiedade, ela existe para todos nós. Todo mundo é ansioso, todo mundo fica triste, todo mundo fica com raiva. São emoções que a gente precisa manifestar quanto ser humano. Agora, se a gente está percebendo que isso está acontecendo de forma constante, eu tô me estressando, eu tô gritando de forma constante, eu tô querendo quebrar as coisas, ou então eu tô chorando demais, não tá legal, eu não tô conseguindo sozinho. Mesmo que você esteja tentando, mas você não está conseguindo, então você precisa entender, né? Eu preciso de ajuda. E aí o psicólogo entra exatamente, a gente está falando aqui terapia, para lhe dar esse suporte. O psicólogo, ele não vai te dizer exatamente o que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não. O psicólogo está ali para te ouvir, para te acolher e para ofertar caminhos para fazer o paciente chegar ali, o ser humano chegar ali e entender. Não é só esse caminho aqui que eu estou enxergando. Existem outros caminhos, existem outras soluções. Para tudo na vida tem os dois lados. Para a pessoa sair dali tão reflexiva a ponto dela entender que ela precisa mudar os comportamentos e mudar o caminho para ela ter, sim, consequências diferentes daquilo que ela está vivendo. Então, é importante a gente entender que, assim como a gente sente uma dor de barriga, assim como a gente vai fazer qualquer outro exame, eu vou no médico, eu vou no clínico geral, eu vou em qualquer outro especialista e isso é normal, ir no psicólogo e, se necessário, que a gente também vai falar sobre isso, ir no psiquiatra, ir no neurologista, eu vou, porque eu entendo que isso é para o meu bem, eu entendo que isso é para a minha saúde, eu entendo que é para me estabilizar. E o que tem acontecido para as pessoas chegarem nesse ápice, muita gente
surtando muita gente. A gente tá ali, a cada dia que eu trabalho no posto, então o índice de pessoas, de mulheres, de homens que surtam, né? A pessoa tava ali, eu não entendi por que aquela pessoa. E a gente pensa que não, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Hoje em dia, todos nós, eu, você, podemos surtar. Então depende muito do acúmulo. Tem aquelas pessoas que estão tão felizes, né? Por fora, mas não sabe a carga que carrega por dentro. Não tem aquelas pessoas que querem ser ali o salvador ou a salvadora, não é? Então, a gente tem muitos homens e muitas mulheres que querem ter esse título de salvador e de salvadora. Quem são esses? Aqueles que resolvem tudo. Aqueles que nunca choram, aqueles que nunca dão um braço a torcer, aqueles que nunca pedem ajuda, né? E isso é errado, é errado. Porque a gente precisa, sim, ajudar as outras pessoas, mas a gente precisa sinalizar quando a gente não tá bem, não é? Porque nós não somos de ferro, nós temos uma estrutura que é de carne e que essa estrutura precisa ter uma atenção toda especial. E eu vejo que muitas pessoas têm negligenciado isso, né? Têm deixado uma simples caminhada, uma atividade física, uma boa alimentação, um tempo de qualidade com a família, para estar na correria do dia a dia. Tem negligenciado, tem deixado de lado. Não, agora não, isso não é importante para mim. E aí vai acumulando a carga emocional, vai acumulando. E tem muita gente sofrendo de esgotamento físico e mental. Porque muita coisa começa aqui e irradia para o corpo, não é? E aí quando a pessoa vai perceber, ela não está ali só com uma preocupação ou só com uma ansiedade. Ela já está no quadro depressivo, no quadro ansioso, né? E já está com aquele cansaço. É que o estresse, ele é a deformação do corpo também, né? Exatamente. E também só lembrando, né, que a gente vai deixar um ponto aqui bem claro, que sim, nós somos ser humano, né? Nós somos vulneráveis, né? A várias coisas, né? Deixar aqui, porque assim, mas trazendo para dentro da igreja, como é visto no meio cristão a psicologia, a terapia? Assim, a gente tem avançado muito, a gente tem visto muitas igrejas, né, que tem uma psicóloga para dar suporte, nós temos ali nos eventos das igrejas, né, psicólogas palestrando, muitas mulheres no nosso meio evangélico, muitas mulheres, assim, que estão aparecendo e estão trazendo essa importância, estão alcançando ali o seu meio. Porém, a gente ainda tem essa barreira, esse preconceito, esse conceito estabelecido, né, entre muitas mulheres. Até mesmo se a gente traz aqui para o fisiológico, que é o PCCU, que é o preventivo, que é um exame que a gente tem que fazer todo ano, anualmente. Tem mulheres que fazem até de 6 em 6 meses. Mas aí o indicado é a gente fazer uma vez no ano, que é aquele check-up, e fazer o PCCU, que é o preventivo. Só aí a gente já tem um índice de mulheres que não comparecem, que não fazem. Às vezes, há quanto tempo você não faz? Há 2 anos, há 3 anos, há 6 anos, um exame que você precisa fazer pelo seu bem-estar. É confortável? Não é confortável. Não é? Ninguém gosta de fazer. Mas tem coisas, não esqueça disso. Quando a gente é adulto, tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas que a gente precisa fazer, né? Então, assim, não é que eu gosto ou não gosto, é necessário para a minha saúde. Então, a gente está falando de saúde. Então, é importante, é um profissional que vai estar ali. É uma profissional que vai estar ali. Vai fazer o que tem que ser feito e pronto. Não é? Assim também a questão psicológica. Então, a gente sabe que o nosso Jesus, eu sou cristã, né? Eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele cura, que Ele sara, que Ele restaura. Mas eu creio que Ele não gosta de trabalhar sozinho, né? E Ele mostrou isso desde o início. Então, ele fez, mas na hora de dar os nomes aos animais, ele deixou essa incumbência para Adão, né? Então, ele não gosta de trabalhar sozinho. Ele gosta de ver a nossa parte, a nossa parcela. E é para isso que nós estamos aqui. Eu sou cristã e eu consigo, através da graça de Deus na minha vida, através, né, do que eu estudei, a tocar a vida de pessoas, através de uma palavra, através de um direcionamento, através do que eu estudei. E isso é para glorificar o nome dele.
Então a gente precisa entender que Deus, ele cura, ele sara, ele restaura, ele nos ama, ele cuida de nós. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É a graça comum, né? Exatamente. Deus deu habilidade para todos, né? E nós vivemos essa graça comum, né? Então, trazendo, né, isso para dentro das igrejas, né? Hoje nós somos agraciados por Ele ter dado essa graça, né, para pessoas, para que elas venham cuidar de outras pessoas. Exatamente. Então a gente precisa ter essa percepção, esse nível de compreensão. Eu preciso usar isso ao meu favor. Eu não posso me afastar disso. Eu tenho que agregar a isso, não é? Então, assim, a psicologia, ela é de suma importância, porque a gente tem que tratar o espiritual, que é indispensável para o cristão, né? A nossa vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de intimidade, né? Uma vida próxima do Espírito Santo, porque quanto mais a gente fica próximo do Espírito Santo, sensível ao que ele tem para falar, mais ele vai moldando a nossa vida. Então a gente precisa é como se fosse uma rede. A rede, para ela gerar uma sustentação, ela precisa de quê? Dos punhos, não é? Então, se eu colocar só um fiozinho naquele punho, eu vou deitar, o que vai acontecer? Eu vou cair, porque ela não vai me sustentar. Por isso que existem vários punhos ali quando vai fazer uma rede. O que significa esses punhos? O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos de níveis de suporte. Né? Então, eu preciso de suporte. Para quê? Aquilo que eu falei, a minha vida espiritual com Deus. Se eu precisar de uma orientação, uma terapia, alguém que vá me ouvir, que não vá levantar um julgamento sobre mim. Porque muitas vezes a gente vai abrir a boca para falar e a pessoa, ela não acolhe da melhor maneira. Então, às vezes, você vai ali falar alguma coisa, a pessoa negligencia teu problema. Até mesmo algumas irmãs da igreja ou alguns familiares, coisa que é importante a gente entender. Entender como acolher o nosso irmão, o nosso familiar, pai, mãe, irmão, filho. A minha dor não é a sua dor e a sua dor não é a minha dor. Então, não negligencie. Nunca a gente deve negligenciar o outro. Ah, mas isso é frescura. Ah, mas eu passei isso também, eu tô aqui. Ah, mas é porque não, tá muito fraco, não é assim que faz, deixa de ser besta, mulher. Poxa, tu não tem Deus na tua vida, não? É como se você empurrasse ela pro abismo. Ela tem Deus na vida dela. Mas assim como a gente também, às vezes a gente sente a nossa fé tão enfraquecida e vários homens de Deus passaram por isso. Né? No deserto, Elias é um exemplo também. Claro disso. Teve uma hora que ele não aguentou mais. E Senhor, me ajuda. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, jamais a gente tem que saber como acolher as pessoas. Se aquilo não é grande, se aquele problema é fichinha para mim, para o meu irmão pode não ser. Assim como eu posso gostar de preto e você não gostar, é dessa mesma maneira que são os problemas. Então, às vezes, o problema para mim é tão grande que eu estou enxergando um gigante. Apesar de que Deus está comigo, mas eu, naquele momento que estou com a fragilidade e instabilidade emocional, não estou conseguindo enxergar isso, porque a minha estrutura, ela está balanceada, ela não está firmada. E aí, nesse momento, é importante você acolher. Olha, eu não sei como você está se sentindo, esse é o seu problema, mas eu quero te dizer que vai dar certo. O que você precisa? Eu estou aqui para orar com você. Se você não sabe o que falar, só ore, abrace, dê aquela acolhida. Mas não vá ali com uma palavra, né, dura, uma palavra às vezes maliciosa, uma palavra para ferir o irmão, a irmã, um familiar. Porque ao invés de você ajudar, você acaba te afastando ele do processo. E aquilo que era para ser cura, era para ser bênção, não é que é ali a igreja, acaba que sendo um lugar que está minando aquele irmão, aquela irmã. Então, a gente, quanto igreja, a gente precisa entender isso. Né? As coisas espirituais, elas acontecem, elas são reais. Mas que a gente não também... espiritualizar tudo, né? Exatamente, porque muita coisa realmente mas muita coisa é fisiológica, muita coisa tem que ser tratada, muita coisa tem que ser resolvida dentro da vida, né, das pessoas. E o que acontece é que as pessoas, elas não entendem isso porque não desenvolvem o autoconhecimento, que é o que a gente fala muito. A pessoa não se conhece, né? A pessoa não olha para si e vê o porquê que eu estou errando tanto, por que muita coisa na minha vida talvez está dando errado, o que está acontecendo.
A pessoa passa anos e anos na sua vida caminhando o mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento, tendo as mesmas escolhas, e ela não consegue ainda perceber o porquê que está dando errado a vida dela. E que tal se ela parar para pensar, né, e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Será que não é melhor eu abandonar essas práticas? Eu tentar caminhar por um outro lado? Eu tentar tomar decisões? Eu tentar deixar alguns pesos, que é o que nos prejudica muito? É como se a gente gostasse, o ser humano gostasse de andar com vários pesos e carregando esses pesos dentro de si. E claro que vai pesando, porque é como se fosse uma mochila, né? Ou como se colocasse várias pedras em cima do seu ombro. O que são esses pesos? Problemas mal resolvidos. Coisas que não foram seladas ou então resolvidas ali atrás, uma falta de perdão, uma conversa ou um relacionamento, coisas que você precisa deixar para trás. Tem coisas na nossa vida, principalmente as ruins, que a gente não esquece. Porque se alguém te elogia, nossa, você tá tão linda, você tá tão bonita, principalmente a gente mulher, a gente gosta, a gente acha legal, a gente se sente bem, mas logo a gente esquece. Agora, se alguém te chamar de feia, de horrorosa, né? Poxa, você é lerda, você não presta atenção. Aí aquilo, não é? Aquilo já fica ali cravado no teu cérebro. E começa a abrir um monte de possibilidades. E a mulher, ela já tem essa fragilidade com estima, não é? Tem dias que naturalmente a gente acorda e se acha bonita, mas na maioria das vezes a gente se acha feia. Ai, tá torto. Ah, tá feio. Ah, não tá legal. Então a gente já tem meio que essa luta devido aos hormônios. Vocês lembram que eu falei lá no início? A gente já tem essa luta com a nossa estima. Essa dificuldade de se sentir bem, de não é? Então tudo isso é muito difícil pra gente. E quando a gente percebe, nos conhece, nos entende e começa a trabalhar nos nossos pontos fracos, muita coisa começa a mudar. Eu digo, não tá em algo sobrenatural. A gente pode resolver as coisas da melhor maneira possível. É que a gente vai complicando, a gente vai deixando de lado. É aquele famoso deixa pra lá. Ah, não, esquece isso. Ah, não, não quero pensar nisso agora. Só que fica ali numa caixinha do teu cérebro guardadinho. E aí aquilo vai te minando de uma maneira que vem como um avalanche. Aí vem aquela crise de ansiedade que você não esperava, vem aquele tremor, vem aquela insônia, vem aquela fadiga, vem aquela opressão. E no fundo, se você for buscar, você vai entender o porquê você tá assim. Verdade. Então, você que está conosco nesse momento, tá? Temos várias pessoas conosco nessa noite. Fabrício Cabral, José Ferreira, Liliane Menezes, Nelson Oliveira, ele mandou a paz de Cristo, a paz do Senhor, irmão. Marionei Silveira, Caroline Farias, Elison Israel, Lucas Guerra, Ana Santos Freitas, Catiana Malcher, Liliane Menezes, Ana Santos Freitas. Ela diz assim: verdade, foi com esse direcionamento que hoje estou vivendo dias maravilhosos. Glória a Deus. Também tem aqui Josi Brito, ela colocou assim: muito bom esse assunto, muita gente precisa, mas infelizmente não é fácil para conseguir ajuda. Precisa mais falar sobre isso. Ainda existe uma barreira enorme para conseguir uma consulta, ela colocou aqui. É porque apesar de a gente ter muitos, como eu falei, na saúde nós temos o quê? 4, né? Hoje. Quem são os psicólogos? Temos a Miki, temos a Valéria, temos a Vanessa, o Igor, são 5, e eu. E tem a Vitória, que fica no HMO, não é? Então, nós 5 aqui ficamos no posto. Só que hoje em dia, só para vocês terem uma noção, pacientes do neurologista, é até importante a gente poder falar isso, é em torno de 14 mil pacientes do neurologista. E aí você fica assim, e é gritante. Tem os pacientes neurológicos, não é? Pacientes AVC, epilepsia, mas a gama que tem aí nesses 14 mil são pacientes de cunho, ansiedade, depressão, emocionais, né? E também as crianças autistas que têm algum tipo, né, de transtorno, TDAH. E aí quando a gente se depara para isso, sendo que agora, desde
desde outubro, se eu não me engano, o município contratou um psiquiatra. Então, nós temos um neurologista e nós temos um psiquiatra agora na rede, que vem uma vez no mês. E ainda assim, a gente não consegue ali, né? O índice é muito grande, porque são muitos encaminhamentos, muitas pessoas sofrendo dessa instabilidade, e tem fatores, né, que a gente vai só frisar daqui a um pouco. Quais são esses fatores, mais ainda? Então, a procura é muito grande. E por incrível que pareça, eu e os nossos colegas, a gente fica encharcada. Nossa agenda, ela fica um pouquinho aí. A gente fica, você pode encaixar esse, colega? E o outro, você pode encaixar esse? E quando aparece uma urgência lá no posto, a gente vai, a gente ouve, a gente tenta, né, fazer ali uma intervenção. Sendo que eu, atualmente, trabalho no posto do módulo, eu não faço só o atendimento terapêutico, né? Eu atendo com psicóloga nos dias e tem segunda e sexta que a gente acaba fazendo o atendimento de triagem, que a gente chama. É um atendimento ali que é para a gente receber as pessoas que vêm com encaminhamento tanto do neurologista quanto do psiquiatra. A gente ouve essas pessoas, a gente tenta entender o motivo. Ou, por exemplo, um paciente surtou, um paciente chegou em surto ali. A gente tenta ouvir os familiares, entra em contato com os nossos especialistas, eles nos dão uma orientação. Então, eu faço também esse trabalho durante a semana e atendo como psicólogo, não é? Mas ainda assim, nós temos os nossos profissionais, mas a gama de encaminhamento é muito grande. Para o município de Oriximiná, eu já acho, sinceramente, que a gente tem um número muito, muito expressivo de pessoas que estão adoecendo mentalmente. E tudo isso é essa celeridade, né? São fatores, como eu falei lá no início, o porquê que a sociedade está assim. Então, são fatores ambientais, são fatores de histórico familiar, como eu falei, trauma. Ali a maioria das vezes é a questão de identidade, a questão paterna, materna, muitas crianças, muitos adultos, adolescentes que não têm uma boa referência de pai, que não têm uma boa referência de mãe, que cresceram com avós. Então tudo isso vai minando a identidade, porque o inimigo, ele quer mexer exatamente aí, né? Na nossa identidade, quem nós somos, ele quer distorcer quem nós somos. É verdade. Não é? E vale frisar também que o nosso município, né, ele tá, como você disse, né, assim, de parabéns, né, nessa área de psicologia, né, porque sempre porque a gente conhece várias pessoas, né, que quando querem um atendimento, elas são, sim, bem atendidas, né. Inclusive, essa pessoa, ela não é daqui, né, é de Manaus. Então, tem pessoas de vários lugares, né, nos assistindo. Que bom. Muito obrigada, tá? Por você estar nos assistindo. Também tem a Ana Santos Freitas, tem o Luiz Santos, Júlio Oliveira, a Keila Silva, Ivete Dias, Lucimar Cunha, Arlete Filizola, Keila Silva também, Fabrício Cabral, que me diz assim, manda um abraço para os irmãos da Lagoinha Oriximiná. Claro, um abraço para cada um, Lagoinha, que está nos acompanhando. Deus abençoe grandemente. Vocês são amados por nós, amém? É verdade. Mas vamos dar continuidade, né? Assim, sobre os... Tiverem alguma pergunta também, né? Inclusive, ela colocou assim, minha sobrinha precisa urgente de ajuda, mas infelizmente as pessoas próximas, ao invés de ajudar, só criticam, usando essas frases. Você não tem nada, para de frescura, só quer chamar atenção. É difícil para ela e para mim. Ela diz que está piorando. Sim, que é aquilo que a gente até tratou logo no início, não é? Então, a questão de você negligenciar a dor do outro. É adolescente, esses adolescentes de hoje estão muito mimizentos, é o que a gente ouve. E realmente, a nossa geração, essa geração que está agora, ela tá fragilizada, né? E um dos outros fatores que a gente está falando, fatores ambientais, fatores familiares, fatores sociais, a questão financeira também, né? Então, tudo isso acaba influenciando a questão tecnológica. Então, hoje em dia, a gente conversa mais com o celular. A gente faz as coisas no celular. Né? A gente paga a conta no celular, resolve parcela da nossa vida pelo celular. E de forma automática, a gente vai estendendo isso, se não prestar atenção, para os nossos filhos. Então, a criança já vai nascendo ali sabendo manusear um celular. Então, a gente, não, espera aí. Então, para fazer alguma coisa, a gente já deixa ali o celular para a criança.
e a gente mesmo. Se a gente não tiver controle, nós adultos, se a gente não tiver controle, a gente passa mais tempo no celular. Então, quando a gente percebe, já foi o tempo da Bíblia, né? Já passou, o tempo do devocional já passou, a gente tá aí, só vendo coisas, vendo pessoas. E a gente tem uma gama de opções. Né? A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok. WhatsApp. Eu nunca abri o TikTok, gente. Eu nunca abri, porque eu disse, vai ser mais uma rede que vai minar minha cabeça. Então, já basta. Não é? Então, aí nós temos o WhatsApp, tem tantas outras coisas. Tem os joguinhos, tem os aplicativos. Então, a pessoa, ela fica cheia de opções. É um menu. É como se tu chegasse, tem um tigrinho, né, Fabrícia, falando ali. Ai, meu Deus. Sim. Então, assim, é como se você chegasse numa pizzaria, né, e tivesse um rodízio e você ficasse ali, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Então, o mundo digital, ele te oferece, ele tem os benefícios, como eu falei, poxa, através dele a gente consegue ter acesso a conteúdos, a gente consegue pagar contas, mas também tem esse lado sombrio. E quando a gente percebe, a gente lembra do equilíbrio, a gente já saiu da linha do que é saudável. E a gente já tá ali, quase que 5 horas, não sei quantas horas por dia no celular. E entrando para falar um pouco dos nossos jovens e adolescentes, os conteúdos, sem a gente perceber, a mídia, não é? Esse movimento midiático, que eu digo que é um movimento diabólico. Aquela pastora Lu Alone, ela até fala sobre isso, né? Sim. Sobre esse movimento em cima da moda, em cima do cropped, que até virou ali uma polêmica, mas é verdade. Então, eles estão chegando de forma minuciosa na moda, nos filmes, nos programas de TV, né? Nas séries, nos joguinhos. Então, eles estão chegando de forma minuciosa. Se você for ver, tem cada joguinho que aparece. Quando você abre a Netflix, né? Então, como eu atendo muitos adolescentes também, eu tenho uma filha, eu fico observando. Então, tem muitas mensagens subliminares em muitos desenhos, né? A gente tem muitas mensagens ali mesmo que te dão uma ideia para o suicídio, que te incentivam a viver essa vida obscura, essa vida ali, que é o que a depressão quer. Então, o depressivo, ele busca ficar o quê? Isolado, quieto, parece que sofrendo ali aquela dor. E tem muitos conteúdos que são exatamente direcionados para esse público, para atrair esse público. Conteúdos como músicas, filmes, séries. Né? Então, a gente tem sim um movimento midiático e diabólico em cima disso. E a gente, como cristão, a gente já tem que ter essa visão. O que eu vou assistir? O que o meu filho vai assistir? E aí a gente precisa ter cuidado com aquele nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Porque daqui a pouco os nossos filhos já estão se movendo, né, por aquilo que eles estão assistindo e por aquilo que eles estão ouvindo. Aí que entra, assim, o espiritual. Né? Então, o inimigo, ele trabalha de todas as formas. Então, ele pega ali a depressão, que também é de cunho genético, né? Depressão é uma doença, depressão é uma realidade, depressão é de cunho genético, sim, também. Um dos fatores da depressão genético hereditário, né? Então, o inimigo, ele pega isso e intensifica mais ainda, para exatamente trabalhar nisso, na fragilidade do ser humano. O que mais o ser humano luta dentro de si é contra os pensamentos. Onde mais nós somos afetados são nos nossos pensamentos. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você não é capaz, você não é amado, você não é importante, né? Se você morresse, ninguém iria sentir falta de você mesmo, você não faz tanta importância assim, entende? Então, esses são os pensamentos mais recorrentes. Quem nunca pensou nisso? Né? Ah, será que eu faço falta mesmo? Será que eu sou importante? Não, eu acho que não. Então, as setas, elas sempre são nesse sentido, pessimistas, para querer nos atrasar, para querer nos acorrentar. E se a gente não for dizer, epa, peraí, né? Peraí, eu tô entendendo o que está acontecendo comigo e eu vou me posicionar. Então, é você pegar a junção, entender que você está no estado. Eu mesmo já tive 2 quadros depressivos, né? Ali na minha faixa de 13 anos a 16 anos, ou 15 anos, antes de eu começar a minha faculdade. Eu tive 2 quadros depressivos, mas eu não sabia muito bem o que era, né?
aquela angústia, aquele choro. Eu não dormia a noite toda. Era uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém. E eu posso falar tanto quanto profissional, como, né, eu senti na pele. O que é você passar a noite ali pensando besteira, pensamentos de morte, pensamentos de medo, pensamentos que te amedrontam, pensamentos que te calam. Quando amanhece o dia, você tá ali numa roda de conversa e parece que o teu pensamento tá longe de todo mundo. E só tá o teu corpo ali. Você tentar orar, você tentar pegar a Bíblia para ler, ó, e não conseguir ler. Você tá ali tentando ler e você não conseguir entender o que a palavra tá querendo te dizer, porque parece que aquele sentimento ruim é maior do que você. Então, não é frescura a depressão. Ela é real. E quando você persiste em cima, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, você junta, pega ali pessoas que podem te ajudar em oração, pessoas que podem te ajudar em acolhimento, e você vai para ajuda profissional. E você consegue. Se eu conseguir, eu não sou melhor do que você que está me ouvindo. Verdade. Né? Então eu tenho certeza que se eu conseguir, se eu estou bem hoje, aí você pergunta para mim, mas e depois desses quadros depressivos, você sentiu de novo? Eu não tive mais um quadro depressivo, mas a gente sente ela nos rodear. É igual o inimigo, né? Ele fica ali ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Né? Então eu caminho em cima da palavra. Né? Então, tem coisas que querem me fragilizar, mas eu presto atenção. O que está faltando? Né? O que está faltando? Eu acho que eu estou pecando aqui, né? Atividade física, estou em falta, e aí vou lá, tento fazer. Né? Então, eu acho que eu estou me preocupando muito com isso aqui. E aí eu mesmo vou tentando me entender para eu ir saindo, para eu ir afastando aquele pensamento ou aquela seta que está querendo se aproximar. Não é? Então, assim, eu sou prova disso. Então, se eu estou bem, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu sou feliz em Cristo, em Jesus. Né? Então, eu sou uma prova de que é possível a gente sair disso. É verdade. E no momento que a gente busca a terapia, né? Que a gente vai no psicólogo, a gente não tem que escolher o psicólogo. Um bom psicólogo, né? O psicólogo em si, ele não tem direito de colocar suas crenças, né? Os seus valores. Sim, né? sim. Ele está ali para nos ouvir, né? Um bom psicólogo, ele... Para nos ajudar. Mas assim, eu digo como todo profissional, né? Tem aquelas pessoas, principalmente em cidade pequena. Cidade pequena, Oriximiná é considerada ainda, apesar de ser quase 80 mil habitantes, né? É considerado uma cidade do interior, né? Para quem mora na capital. Então, para quem mora na capital, não tem essa preocupação. Eu vou no psicólogo. Tipo, também a preocupação de muitos líderes pode ser, poxa, o que eles vão ouvir lá, né? Isso. O que vão falar? Ou então, será que por a cidade ser pequena e aí não vão sair falando da minha vida também? Então, será que vai ser bom? Mas é igual qualquer outro profissional. Tem pessoas que gostam de ir com aquele médico específico, né? Não, eu só gosto de ir com esse médico. Eu só gosto... Se for para trocar, nem pensa nisso. A questão do psicólogo também. Eu sempre digo, tem pessoas que amam estar comigo, que gostam de estar comigo, mas tem aquelas pessoas que não gostam. E tudo bem por isso. Já tem aquelas pessoas que gostam do outro psicólogo. E é assim. O importante é a gente entender e procurar ajuda. E entender que aquele profissional, ele tá ali, a gente faz um juramento. Principalmente porque o psicólogo, ele vai ouvir coisas mais íntimas de uma pessoa. Vai ouvir sobre abusos, sobre dores, não é? Sobre coisas que a gente nem imagina. Então a gente ouve. Então a gente precisa estar ali, né, entendendo que a ética ela está acima de qualquer coisa. Né? Então nós temos profissionais e a gente precisa se permitir. Não, eu preciso. Né? Então não vão chegar ali, né, e impor, não, você vai fazer isso, sabe? Não, né? Eles não vão impor, né, os seus valores, feito, né? Não é para ser assim. Eles vão ajudar, né? Não é para ser pra assim. ser assim. Não é para você chegar lá e você e o psicólogo colocar ali, não, mas isso não pode, ou não, você tá errada. Né? Então, o psicólogo dificilmente vai falar sim ou não. A gente ouve, escuta mas e se talvez porque você também, pudesse assim, olhar por esse lado? Então, existem muitas pessoas que só querem desabafar, né? Querem alguém... Querem um abraço, querem uma acolhida. Só querem chegar ali num lugar e falar, né? Tem pessoas que eu acredito que podem chegar lá, né? E fala.
sai dali já ali. aliviado. Eu sempre digo A terapia, é pra eu isso que sempre existe, digo né? A que- terapia, né? que eu não sou aquela psicóloga que aparece nos filmes, né? Que a pessoa chega lá e aí, então, o que lhe trouxe aqui, né? Porque a pessoa já é difícil ela chegar ali, não é? O que eu vou Verdade. fazer? Os outros vão pensar que eu tô doida, porque eu tô indo pro psicólogo, né? Então, se eu chegar ali, o que eu vou falar pra ela? Aí, eu nunca te vi na minha vida, eu ainda vou perguntar o que você veio fazer aqui? Né? Então, como é que você vai desenvolver? Então, a gente, claro que cada profissional é um profissional. Sim. Então, assim, eu costumo falar, a gente traz uma reflexão, então cada sessão é uma sessão. Então, a gente vai entendendo mais e o paciente vai se sentindo mais à vontade com o terapeuta. E aí, a gente vai trabalhando naquilo que mais a gente percebe que é gritante, que é necessário. Agora, outra coisa que é importante a gente falar, né, porque nós temos ali um nível de depressão, nível de ansiedade, né? Então, no meu caso, que eu tive dois quadros depressivos, não é mais, graças a Deus, eu não precisei ali do uso medicamentoso, que é uma outra dificuldade, é um outro preconceito e a gente tem muito aqui, né? Sim. Dessa questão do medo de uso medicamentoso, né? Então, tem pessoas que não precisam, tem pessoas que conseguem com uma rede de apoio, né? Não, poxa, eu tô assim, mas eu tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio da minha igreja, eu tenho o apoio de pessoas que estão orando por mim, da minha psicóloga, do profissional. Então, eu tô conseguindo reagir sem a medicação. Mas tem casos que a pessoa, ela já tá ali numa ansiedade generalizada, que é aquela síndrome do pânico, que a pessoa vai várias vezes ao hospital, que ela se sente mal, que tem tremor, que tem desespero, que grita, né, que soa, que às vezes até desmaia, ou então a depressão que já tá naquele quadro assim, daquela dor que a pessoa não consegue mais reagir. Então, cada caso é um caso. Quando a gente já tá ali numa situação bem mais expressiva, aí precisa sim de uma avaliação, aí que entra o psiquiatra, o neurologista, uma avaliação conjunta, né, em que a gente, como psicólogo, é o suporte do especialista. E o especialista vai lá e passa a medicação. E aí, às vezes, o paciente vem comigo, mas o doutor passou essa medicação, eu não vou tomar. Não vou tomar, que a minha vizinha disse que eu vou me viciar nessa medicação. Verdade. Eu não vou tomar de jeito nenhum. Por quê? Porque remédio ninguém gosta de tomar. Eu não gosto de tomar remédio. Eu só tomo até quando tá, né, por uma dor de cabeça. Então, a gente realmente não gosta de tomar remédio. E aí, quando vem essa questão, né, de um remédio ali, para uma questão mental, já para o cunho psiquiátrico, a gente já pensa que não, e se eu me viciar nesse remédio? E se eu ficar mal? Então, já vem várias outras questões na nossa cabeça, né? E a gente tem que entender que o tratamento medicamentoso, para quando você está com uma depressão, assim como tem o tratamento de uma gastrite, que a gente tem que tomar aquela medicação, né, que às vezes não quer tomar, a gente também precisa, né, fazer um tratamento devido. E se fazer um tratamento devido, o paciente tem grandes chances de retirar a medicação. De cura, Agora, né? o que acontece é assim, o paciente vai lá, consulta, começa a tomar a medicação, quando dá uns 2 meses, o paciente se sente bem. Parece que nunca teve aquilo na vida. Eu tô tão bem, mas eu tô tão bem que eu paro de ir na psicóloga e abandono a medicação. Né? E abandono a medicação, porque a gente, ser humano, a gente tendencia a isso. Quando a gente tá bem demais, a gente relaxa. Quando o paciente some de mim, é porque eu sei que ele tá bem. E aí demora muito, lá vem ele de novo. O que aconteceu? Eu tô ruim de novo, não sei o que aconteceu. Eu pergunto, e a medicação? Eu parei de tomar, daí eu perdi a receita. E aí acontece tudo aquilo. Por quê? Porque a gente simplesmente, acontece uma ruptura. Né? Acontece uma ruptura. A gente para, a gente se sente tão bem. Eu acho que eu vou parar por conta própria. Por conta própria a gente para de tomar medicação. Porque tá se sentindo bem. E isso é inconsequente da nossa parte. Não, eu creio que Deus vai me curar, Deus vai te curar. Mas segue o tratamento devido, que na hora certa você vai ter a sua bênção. Então, se o médico falou, olha, 6 meses, vamos tomar 6 meses, aí você volta na sua consulta, aí o que vai acontecer se você tá bem? Ou ele vai tirar uma medicação, ou ele vai desmamar, ou vai diminuir ali a medicação para daqui mais 3 meses ele te dar uma outra avaliada.
E é isso que, às vezes, por a gente estar com muita pressa, não é? Vem a questão da celeridade, eu quero no meu tempo, eu quero na minha hora. Aí a gente quer resolver do nosso jeitinho mesmo. Não, mas eu acho que não precisa mais, eu acho que não precisa. E aí a gente tira de qualquer jeito a medicação do nosso corpo. E aí também para de fazer as coisas que a gente estava fazendo. Uma boa alimentação, uma atividade física. Aí a gente começa a se estressar, acumular coisa de novo. E aí a gente já tem aquela fragilidade. Com mais todo esse acúmulo, não vai dar em outra. Uma recaída vai acontecer. Então, o tratamento é um conjunto. A gente não pode esquecer. A medicação, ela não faz nada sozinha. Ela não faz o trabalho sozinha. Ela não faz. Ela ajuda. Ela é um suporte. Ela é uma perna, como se fosse uma mesa, não é? Ela é uma perna. Mas a outra parte é a gente que tem que fazer. É o paciente que tem que fazer. Verdade. Para você que está conosco nesse momento, né? Eu já peço a você que comece a seguir a página aí, tá? Você comece também a curtir aí. Temos várias pessoas aqui conosco. Rony Gomes, Cristina Oliveira, né? Marioneire Oliveira. Ele colocou que bênção. Então, nessa noite, nós estamos aqui com esse tema, né, que é terapia e instabilidade emocional. Eu creio que está falando com você, né? Talvez você já passou, está passando, né, por algo parecido, assim, alguém da sua família, né? Mas nós estamos aqui falando sobre esse tema porque nós sabemos que também, acima de tudo, nós somos seres humanos, né? Somos mulheres vulneráveis, né? Pessoas vulneráveis, mas também nós cremos que nós iremos contar, né? Pessoas irão contar um lindo testemunho. Sim. Todas as coisas, elas acontecem, né? Para que também o poder de Deus, ela venha ser aperfeiçoado, né? Na vida de várias pessoas. Né? Então, você que está conosco nesse momento, né? Tudo isso que foi falado, tudo, né, isso que foi dito, né, pela doutora Luana, psicóloga, tá? Que você venha tomar uma atitude, né? Porque muitos não tomam uma atitude, né? Ficam ali passando, não, será que eu vou, né? Será que o que as pessoas vão pensar de mim? Muitos, não, isso é do inimigo, é do diabo, né? E acabam não se tratando, né? Mas esse é um tema, né, que nós estamos trazendo hoje, porque nós estamos num mundo virtual, né? Globalizado, tecnológico, em que muitas pessoas hoje não sabe mais conversar, né? Não sabe mais dialogar com o seu próximo, né? Sabe mais resolver. A geração Z, né? Principalmente no âmbito familiar. Então as pessoas, elas tendem a ser mais agradáveis com as pessoas de fora. Ah, aquela pessoa é maravilhosa. Nossa, aquela pessoa é tão agradável. Verdade. Aí um familiar fica só ouvindo, mas não convive. Vai conviver para saber. Então, assim, o nosso maior desafio é ter essa comunicação, é ter essa... A gente apreciar, a gente admirar as pessoas que nos rodeiam. A gente amar, a gente valorizar. Então, talvez é isso que tem faltado mais nas nossas famílias, no nosso meio. É a gente ser mais agradável, a gente ser mais atencioso com as pessoas que merecem, em primeiro lugar, a nossa atenção. E eu vi, eu estava até lendo, né, um livro que dizia que o cérebro, ele gosta de pessoas que ele amam, né? No entanto, quando a mulher ela vai ter filho, se o esposo ficar segurando ali a mão dela, né? Ou em qualquer momento de dor, alguém estiver segurando, aquela dor, ela é tipo... A pessoa amada que está ali do lado dela é tipo um calmante, né? Como se a dor passasse. E eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Sim, então tem muitas... É por isso que muitas pessoas estão feridas. Por quê? Porque ao invés desse amor, dessa escuta, de você repreender com autoridade, mas com sabedoria, isso tem ficado extinto. Então aí vem as palavras, né? Vai fazer de qualquer... é frescura. Então é isso, aquilo. E aquilo vai minando o cérebro e a mente da pessoa. E ela vai enfraquecendo, ela vai, às vezes, apodrecendo por dentro emocionalmente. É verdade. Porque não tem mais forças para... E aí a gente tem algo que até aqui no município é gritante, que é o índice de suicídio muito grande. Né? Então, ano passado nós tivemos aí uns 3, 4. Né? Esse ano também. Então, é algo que a gente fica... Por quê? Pra quê? Então, a gente entende que a igreja, a gente precisa trabalhar de forma mais intensa.
para fazer as pessoas entenderem quem elas são em Jesus. Eu sempre insisto nisso. Nós, homens e mulheres, nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus, o que ele fez por nós e o que ele pode fazer. Porque quando a gente entende isso, a gente rompe, Verdade. né, as barreiras. Então a gente faz o que a gente precisa fazer. Então isso é o centro de tudo. E a gente entender que nós temos limitações, que nós somos seres humanos. A gente entender que a hora que não estiver bem, não tem por que não pedir ajuda. Não tem por que não sinalizar. Fique morrendo ali ou querendo morrer sozinho na praia. Por orgulho, às vezes. Né? Porque não quer sinalizar que tá passando mal, que tá ruim. Não. Né? Então, todo mundo, uma vez na vida, vai precisar, ou várias vezes na vida, vai precisar de ajuda, de suporte. O ser humano, ele não é uma ilha, já disse uma escritora, né, na psicologia. O ser humano não é uma ilha. Então, nós não nascemos para viver sozinho. Verdade. E quando você perceber que você quer ficar muito sozinho, quer se isolar, não tá mais confortável ali no meio das pessoas, alguma coisa tá errada, não tá legal. Né? Então, vamos entender o que está acontecendo, trabalhe isso dentro de você, procure ajuda de pessoas que realmente vão ajudar você. E você também seja essa ajuda, que é importante. Não julgue, procure entender a situação, procure abraçar, procure acolher, procure oferecer ajuda. Meu irmão, eu não posso te ajudar aqui nesse ponto, mas eu posso... Vamos lá, vamos ver de qual melhor maneira, para qual profissional eu posso te colocar, ou pode atender você. Eu tenho certeza, né, que muita coisa, a partir dos pontos que nós colocamos aqui, se você ouviu, se você refletir, muita coisa vai mudar na sua vida. É verdade, né? Assim, você está no telão, vamos dizer assim, você tem hoje a oportunidade para falar para 80 bilhões de pessoas, né? Muita gente, né? O que você falaria? Qual a sua mensagem que você deixaria nessa noite para essas pessoas? É forte. A mensagem é o que eu costumo sempre dizer, né? Tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Apesar de que quando a gente olha com os nossos olhos naturais, nós às vezes não conseguimos enxergar. Mas tudo tem um jeito. Assim como do limão, a gente tem duas opções quando a gente tem um limão. Ou a gente chupa ele azedo, ou a gente faz uma limonada. E a vida é dessa mesma forma. A gente tem problemas, traumas, e às vezes a gente olha para a vida do vizinho, a grama dele é mais bonita do que a minha, mas não, ele também tem problemas. Então, faça talvez de todos os seus traumas, eu não conheço a sua vida, você que está me assistindo, você que está ouvindo, eu não sei o que talvez te faz sofrer, te deixa triste, para baixo. Eu não sei qual é o pensamento que perpassa pela sua cabeça. Eu não sei qual talvez é o teu nível de sofrimento mental. Mas o que eu quero te dizer é que você pode pegar tudo isso, toda essa gama, resolver e deixar onde está e seguir a sua vida. Você tem essa opção. Ou você fica ali, ó, deixando esses fantasmas te acompanharem, ou você fica ali aceitando essa condição. Porque uma coisa é a gente entender a nossa fragilidade e trabalhar em cima dela. Outra coisa é a gente aceitar. Ah, eu sou desse jeito. Ah, eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Não, você não é. Você está, mas você não vai ficar. Entenda isso como um estado, não como uma realidade que vai ser instaurada na sua vida. Então, tudo é posicionamento, escolha. Então, escolha pensar diferente, escolha um novo caminho, que eu tenho certeza que você vai ter novas consequências, boas coisas vão acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na minha, vai acontecer na sua. Que maravilha! Amém. Então, para você que está nos acompanhando nessa noite, tá? Cristina Oliveira, que ela diz assim: que esse tema volte a ser compartilhado mais vezes, para que mais pessoas sejam alcançadas. Todos sofrem, as estruturas são diferentes. Léo Notícias também está conosco. Boa noite. Boa noite. Júlio, é verdade, às vezes dialogamos com outras pessoas de fora e não com os de casa. É verdade. Os de casa a gente convive todo dia, né? Aí o desafio é maior. Cristina Oliveira, Deus te abençoe e te capacite cada dia mais e mais para marcar vidas de uma forma especial. Amém. A mensagem, Júlio
Oliveira, a mensagem que podemos amar mais o próximo como a nós mesmos. Já diz, né, o pastor Tiago Brunet, que amar não é um sentimento, é um mandamento. Exatamente, é uma decisão, né? Isso. Então, que tema top, né? Que noite maravilhosa. Glória a Deus. Deixe as considerações finais nessa noite para nós. Eu só tenho a agradecer, agradecer a oportunidade, agradecer por estar aqui, pelos minutos que eu creio que foi muito válido pra gente, para vocês que ouviram. Creio que isso possa chegar em muitos outros lugares, para muitas outras pessoas, que você possa refletir no que a gente conversou aqui, e não só refletir, mas que você possa não só guardar isso na sua mente, no seu coração, mas fazer alguma coisa a respeito, né? Então, nós temos que entender, mas nós temos que agir, e tudo vai acontecer. Amém? Boa noite, muito obrigado. Um abracinho aí na minha filha, na minha família, da minha filha Laura, da minha mãe que está assistindo aí na live, todas as pessoas que ficaram até agora com a gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela escuta, que Deus abençoe. Boa noite, Dona Maria de Lourdes, está mandando boa noite, não é? Boa noite para cada um de vocês, Deus abençoe, vocês são preciosos, vocês são amados, amém? E é isso. Então, para você que ficou conosco, né, meu muito obrigado, que Deus te abençoe, nosso abraço. Eliseu Souza mandou boa noite, bênção. Catiana Malché, boa noite, acho que é sua mãe? Isso, minha mãe, boa noite, mãe. Sogra do Fabrício. Tá vendo? Então, para você que ficou conosco, tá? Prometemos voltar na próxima semana, quarta-feira, às 20h30, que você venha estar conosco, nos acompanhando. Vamos ter mais um tema e mais uma pastora abençoada aqui conosco, tá? Amém. Meu muito obrigado. Um abraço da pastora Aline. Fique com Deus. Tchau.